Saudações humanos! Vamos lá para a nossa resolução de questões da UERJ 2024, primeiro exame relacionado com física agora. Teremos no próximo vídeo de matemática também, mas vamos começar com física, que é o que importa agora, né? Então, vamos começar. Ela diz o seguinte na primeira questão. Foi aqui. Em um experimento, dois relógios idênticos e sincronizados apresentam uma diferença perceptível na mudança do tempo. Um dos relógios se encontra em repouso, enquanto o outro está em movimento a uma velocidade escalar v constante. Então, essas informações aqui sempre são importantes. Tá? Aqui, velocidade v constante. Próximo à velocidade escalar c da luz. Então, você tem aqui duas informações, a velocidade v e a velocidade c, né? Que é a velocidade da luz no ar. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, entre o intervalo de tempo t1, medido pelo relógio de repouso, e o intervalo de tempo t2, medido pelo relógio em movimento, observa-se a seguinte relação. Então, essa relação aqui, na verdade, é a fórmula descrita do que você precisa calcular. Essa questão fala sobre física moderna, relatividade, e o único conceito que você vai ter que precisar saber aqui é saber substituir as informações na fórmula. Considere que o deslocamento do relógio ocorre a velocidade v de 12c sobre 13, durante t2 igual a 10 segundos. Logo, o tempo t1 em segundos decorrido no relógio em repouso é igual a quanto? Então aqui, já te deu outras informações também, o v proporcional ao c e o t2, aqui, 10 segundos. Olha que maravilha. E o que a questão quer da gente? Deixa eu mudar a cor aqui para a gente tentar diferenciar o que a questão tem e o que a questão quer. Eu sempre gosto de fazer essa separação. Sempre é bom fazer essa separação do que a questão tem para te oferecer e o que a questão quer de você. Tudo bem? Então vamos lá. Aplicar direto a fórmula, né? Então você tem T1, que é o que você quer. Deixa eu tirar esse negócio aqui que está atrapalhando. Tá. T1 que você quer. T2 vale 10 segundos. Ele não deu o valor do C e nem o valor do V de forma escalar, mas ele deu de forma proporcional. Então, como é que vai ficar isso? Vamos lá. Você vai ter delta T1, que é igual delta T2, que vale 10 segundos. E aqui você vai ter a raiz dessa na equação. Deixa eu fazer aqui primeiro substituir o V aqui para ficar certinho. Então, no lugar do V, eu vou colocar 12c sobre 13 ao quadrado. Por quê? Porque o V está ao quadrado. Então, nada mais óbvio do que você fazer isso. Tudo bem? Opa, deixa eu fazer. Dá meio enrolado aqui. Tá. E aqui, c ao quadrado. E aí eu vou completar aqui o 1 com a raiz, né? Deixa eu só fazer aqui a raiz certinho. Não está tão certinho assim, mas vamos lá. Vamos fazer direitinho aqui, né? Finge que dá direito. Então aqui, você tem a fórmula substituída. O que você precisa saber nessa questão é meramente a fórmula. E a questão te deu a fórmula, te deu as informações. Então, você tem aqui delta T1 igual a 10. E você vai elevar todo mundo aqui ao quadrado, né, que está dentro dos parênteses aqui. Ou seja, você vai ter 12 ao quadrado, 144. C ao quadrado, repete, já que é variável, né, sobre 13 ao quadrado, 169. Tudo sobre C ao quadrado. Aqui o menos 1. E aqui eu vou fazer a raiz direitinha, só para ficar maneiro. Ó. Agora sim, ficou uma raiz decente.
Deixou mais satisfeito. Então, o que vai acontecer aqui? De cara, você pode fazer isso aqui, ó. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, não tem nem por que ficar fazendo esse jogo de fração para lá, fração para cá. Você pode simplesmente chegar e cortar mesmo, não tem problema nenhum. Então, aqui vai ficar 10 sobre... Opa, será que grudado? Vai ficar 1 menos 144 sobre 169. 169. Isso. Mais uma vez fazer a raiz direitinho aqui, só para não ficar manchado aqui o negócio. Show. Então, isso aqui vai ser uma... tipo um NMC que vai ser. Eu vou chegar só um pouquinho pro lado aqui, só para a gente conseguir dar continuidade aqui na conta. Então, joga aqui para cima, né, para a gente ter espaço. Então, vai ficar delta T1, que aí você vai fazer o MMC dos dois aqui, ó. MMC de 1 e 169. Então, você vai ter aqui o seguinte. Vai ficar 10. Tá vendo que esse 10 aqui não está saindo do lugar de jeito nenhum. Aqui vai ficar 169 menos 144 sobre 169, que é a conta que a gente faz ali na fração de baixo. Deixa eu fazer. Ih, vai sair grudado dessa vez, acho que não vai dar para conseguir fazer não. Vou fazer do jeito porcão mesmo. Né? Pronto. Então aqui vai ficar 10 sobre 169 menos 144 dá 25 sobre 169. E faço a raiz deles aqui. Literalmente, eu vou resolver a raiz do 25 do 169. Isso aqui vai dar 10 sobre 5 sobre 13. Divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter 10 vezes 13 sobre 5. E aqui, ó, simplifica o 5 e o 10, fica 2 e 1. E finalizando a conta, você vai ter 2 vezes 13, que dá 26 segundos. Né? 26 segundos. Voltando aqui para a gente ter, quando conseguir dar a resposta. Né? Gabarito, letra B. Show? Vamos para a próxima? Vamos lá, questão 5. Também do texto base, né? Não está na categoria ainda lá da prova de Ciências da Natureza, mas faz parte. O menor tempo medido em um laboratório ocorreu na escala de hectossegundos. Eu sei que essa escala aqui deixou geral de cabelo em pé, né? Mas ela já vai dar explicação logo em seguida. E corresponde ao intervalo de tempo, ΔT, que é uma partícula de luz percorrente a distância que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio. Uma unidade de hectossegundos equivale a 10 a menos 21 segundos. É como se você pegasse o 1 e voltasse 21 casas com a vírgula para a esquerda, né? Para trás, como a gente costuma dizer também, de um jeito informal. Ou seja, colocar esse número aqui é inviável para fazer a conta. Admita que a velocidade da luz seja de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ó, mais uma informação aqui, e que a distância entre os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio seja de 7,2 vezes 10 a menos 11 metros. Nessas condições, no referencial da partícula da luz, o valor de T em hectossegundos é de quanto? Ele quer o valor, né, do ΔT em hectossegundos. Assim, a gente vai ter que resolver no sistema internacional e depois passar para os hectossegundos. Né? Não
Não tem problema nenhum. A gente vai achar o tempo em segundos, depois vai converter para zeptosegundos. Tá? Não tem erro. Então, a gente tem que lembrar que velocidade é distância sobre tempo, não é isso? Assim como o tempo é distância sobre a velocidade. Já ia botar V aqui, mas como é a velocidade da luz, eu não gosto de chamar de C. Mas se chamasse de V também, né, zero problemas. Então é assim, o que a gente vai fazer? Vai pegar o tempo, que é o que a gente quer, só que vai ter que ser em segundos, já que a distância está em metros e a velocidade está em metros por segundo. Então você vai ter aqui, ó, delta S sobre... Não, delta T não, me empolguei. Não, que isso. C, né? Me empolguei legal aqui. Então vamos lá. 7,2 vezes 10 a menos 11 metros é a distância. E a velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8. Esse 8 não ficou legal para mim, não. Vamos lá. Você percebe que eu sou meio cheio de toque mesmo. Mas é assim mesmo. Quem é meu aluno sabe como é que é nas aulas. Então vamos lá. Dividindo 7,2 por 3 é como se você fosse dividir 72 por 3. Daí é 24, mas como aqui tem uma vírgula no meio, 2,4. Vezes 10 a menos 11, vezes 10 a menos 8. Né? Porque como ele era denominador, ele passa para o numerador, trocando o sinal dele. Isso é regra de potência, tá, gente? Isso aqui é matemática lá do 7º ano. Então, isso aqui repete a base e soma os expoentes. Ou seja, você tem o tempo em segundos. Seria essa a resposta se ele não determinasse unidade medida? Sim. E está no sistema internacional ainda, beleza. Mas o problema é que ele quer em zeptosegundos. Aqui, está de laranja aqui marcado. Então, o que você vai fazer? Um zeptosegundo corresponde a 10 a menos 21 segundos. Então, quantos zeptosegundos são correspondentes a 2,4 vezes 10 a menos 19? Gente, regra de 3. Aqui, multiplica cruzado. Ó, aqui. Então, você vai ter, literalmente, como você tem multiplicado por 1 aqui numa das casinhas aqui, você vai simplesmente pegar 2,4 vezes 10 a menos 19 e vai dividir por 10 a 21. A menos 21, melhor dizendo. Então, mesma regra do que estava lá quando a gente calculou em segundos. Né? Você vai pegar 10 a menos 19 aqui e multiplicar com 10 a 21. Porque ele era menos 21, passou para cima, né, para o numerador, e trocou o sinal do expoente. Então, aqui vai ficar 2,4 vezes 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 240 zeptosegundos. Ó, resposta, letra C. Tá vendo? Uma questão ok. Né? O grande problema é que parecia ser um problemão mesmo, não é. Fazia o tempo em segundos e resolvia a regra de 3. Vamos para a próxima? Vamos lá. Mais uma questão, nossa, né? Questão 37, deu um salto bem gigantesco agora. E tem um texto que diz o seguinte: raios nas tempestades de verão, é o título. Da energia liberada por um raio, só uma pequena fração é convertida em energia elétrica. A maior parte se transforma em calor, luz, som e ondas de rádio. A fração convertida em energia elétrica é da ordem de 360 kWh. Então, olha aqui, ó. Deixa eu manter o padrão das outras aqui. O que está de verde são as informações relevantes. Ok? Então, essa aqui é a fração convertida da energia que o raio libera. Da parte elétrica, vamos dizer assim, energia elétrica. Aproximadamente o mesmo que consumiria uma lâmpada de LED de 100 watts.
acesa durante alguns meses. Essa informação aqui é infinitamente importante. Considere que um mês dura 90 dias e que a lâmpada de LED funciona com a potência de 25 watts. Então você tem aqui o tempo, né? Um mês vai ser considerado 30 dias e a potência da lâmpada de LED vai ser de 25 watts. Essa lâmpada consumirá uma fração convertida em energia elétrica mencionada no texto em X meses. Qual o valor desse tempo, desse X aí? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a energia gasta na lâmpada, né, na lâmpada de LED. Então, se eu quero saber a energia, eu vou fazer a potência da lâmpada vezes o tempo de duração dela. Sendo que você vai ter que fazer duas coisas aqui. Você vai ter que passar watt para quilowatt. Ou seja, você vai pegar esse valor e dividir por 1000, fazendo a própria conta mesmo, tá? Deixa eu fazer aqui separado não. Pode fazer da conta mesmo. E pegar o tempo em dias, né? E passar para horas. Se um dia tem 24 horas, 30 dias vão ter? Então vamos lá. Então a gente vai ter 25 dividido por 1000 vezes 30 vezes 24. Então, o que a gente vai poder fazer aqui? Cortar um zero de cada parte. Então, a gente vai ter 25 vezes 3 vezes 240. Isso vai dar 72 mil. Obviamente, dividido por 100 aqui, né? Tira 2 zeros. Não, peraí, me deu uma bugada aqui, peraí. O que eu queria fazer era, tipo, botei zero demais. Você tem aqui no caso, 3 vezes 24 dá 72, vezes 25 dá 1.800. Dividido por 100, 18, ou seja, 18 kWh. Essa é a energia consumida pela lâmpada. Então, já que eu tenho a energia consumida pela lâmpada, eu posso comparar com a energia liberada pelo raio. Então, o que a gente tem aqui? Em um mês, você consome uma energia de 18 kWh. Então, em quantos meses vão ser consumidos 360 kWh referente ao raio? Mais uma vez, regra de 3, e mais uma vez um dos elementos sendo 1 aqui. Então, o que você vai fazer literalmente aqui, as unidades você corta também, literalmente você vai cair numa divisão 360 por 18. Isso aqui vai dar 20 meses. Que no caso, letra D de James. Ok? Então, é uma questão tranquila também, né? Basta você associar e comparar a energia da lâmpada de LED com o raio, com a fração convertida da energia do raio em energia elétrica. Ok? Agora a questão 39. Essa é meramente teórica. Tá? Você tem que lembrar de conceito de cinemática vetorial. Durante uma ventania, uma árvore sofreu certa inclinação e depois retornou à posição inicial. Nesse processo, um dos frutos foi projetado e submetido à ação exclusiva da gravidade, descrevendo um arco de parábola. Que é esse aqui, ó. Isso aqui. A parábola é essa trajetória que ela teve. Observe no esquema a trajetória do fruto, que no caso é essa bolinha preta aqui, e as setas 1, 2, 3 e 4,
que são os vetores, né? Que representam possíveis vetores de velocidade resultantes da altura máxima. Então, nessa região aqui é a altura máxima. Isso aqui tem que ficar bem claro. Altura máxima. Sabe-se que a altura máxima é alcançada pelo fruto alguns instantes após o seu lançamento. Nesse caso, o vetor velocidade resultante do fruto é representado pela seguinte seta. Então, vamos seta por seta, né, para ver qual que é a correta. A seta 1 não faz sentido, né? Se ele atingir a altura máxima, ela não pode seguir aquele caminho. O vetor 1, esquece. Ele não pode, isso aqui não pode acontecer. O vetor 2. Se ele está falando de velocidade resultante, é o que a questão quer da gente. Então, o que a gente vai ter que tentar entender? A trajetória da velocidade no movimento circular. Comparando aceleração com velocidade. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro de uma circunferência. Se você fechar aqui, ó, né? Não vou fechar tudo não, que vai ficar muito zoado. Então, aqui vai ser tipo uma circunferência. Aqui tem um centro dela. Então, esse vetor 4, ele aponta para o centro da circunferência. Então, ele seria a aceleração centrípeta. Então, não pode ser o 4. O 3 seria a aceleração resultante. Só que eu não quero a aceleração resultante, eu quero a velocidade resultante. E assim como a aceleração tangencial, aqui também percorre a velocidade tangencial. Então, a velocidade tangencial se dá pelo vetor 2, tá? Porque é uma trajetória tangente à trajetória circular, né? Que é até repetitivo. Tá? Então, nesse caso aqui, o vetor correto é o da letra B, o vetor 2. Show? Continuando na questão 41. Em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como um foguete pela simples interação com o meio. Admita que, em um dado instante, uma das partículas, com massa de 9 vezes 10 a menos 26 kg, adquire uma velocidade de 2 vezes 10 elevado ao quadrado metros por segundo. Com base nas informações, a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula é de quanto? Então, ela não quer saber duas coisas, ela quer saber a ordem de grandeza da quantidade de movimento. Ou seja, você vai ter que achar a quantidade de movimento e depois usar as regras da ordem de grandeza. A gente pode relembrar aqui o seguinte, né? Numa ordem de grandeza, quando ela for menor que 3,16, o valor do coeficiente, né? No caso que seria aquilo, é como se fosse o 9 ou o 2 aqui, tá? É o número antes da base 10, que está multiplicando. Se ele for menor que 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser mantida. Diferentemente, se a ordem de grandeza tiver um valor maior ou igual a 3,16, você vai acrescentar uma unidade no expoente, ou seja, n mais 1. 10 elevado a n mais 1. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ter que calcular a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Olha, as grandezas, tanto da massa quanto da velocidade, estão no sistema internacional. Então, não precisa fazer conversão nenhuma, é só jogar direto aqui. Então, você vai ter... Gente, aqui, esse vírgula zero, tira isso aqui logo. Para não confundir na hora de fazer a andada com a vírgula, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu sempre recomendo tirar esse vírgula zero, porque não serve para nada, em termos de conta. Então, você vai ter aqui 9 vezes 10 a menos 26, que é a massa, e a velocidade, 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Multiplico 9 com 2, eu vou ter 18. Pego a base 10, repito, e subtrai os expoentes. Ou seja, 18 vezes 10 a menos 24. Então, o que vai acontecer aqui? Então, quer dizer que a ordem de grandeza aqui, o coeficiente, é maior que 3,16 aqui, o 18? Cuidado com isso. Porque para você aplicar essa regra aqui, ó, ela tem que respeitar essa norma aqui. Ó.
onde você tem o n, que é o coeficiente, 10 elevado a nzinho, e esse n, ele tem que estar ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Não pode passar de 10, e nem pode ficar menor que 1. Então, a única situação que ele recorre a essa norma é se eu pegar esse 8, né, a vírgula que está depois do 8, e voltar uma casa. Fica 1,8. E quando eu ando para a esquerda, eu aumento uma unidade no expoente. Então, cuidado, que aqui vai ficar 10 a menos 23, e não 10 a menos 25, tá? Lembrando que 10 a menos 23, o menos 23 é maior que o menos 24. Parece bobeira, mas é um erro muito comum de vocês caírem. Ok? Então, essa é a minha resposta? Não, porque se você reparar, ó, ela não dá o valor do coeficiente nas respostas, só a unidade medida aqui unidade medida não, perdão, a potência da base 10 aqui. Então já que está 10 a menos 23, vou marcar 10 a menos 23 aqui? Nesse caso, sim. Mas toma cuidado, porque primeiro você tem que verificar se aqui é maior ou menor que 3,16. Bem, aqui a gente percebeu que é menor, né? 1,8 é menor que 3,16. Então, o que você vai fazer? A ordem de grandeza dela, como é menor que 3,16, ó, como ela estava nessa categoria aqui, a ordem de grandeza vai ser 10 a menos 23 quilograma vezes metro por segundo. Que no caso, nossa letra D aqui. Show? E para finalizar, nossa questão 43, né, isso aqui também pode ser considerada química, tá? Mas esse conceito ela vai abordar tanto na química quanto na física, então não tem problema eu fazer essa questão aqui com vocês. Ela diz o seguinte: para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Então, você tem aqui valores de volume em litros e o valor de temperatura em Kelvin. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre com pressão constante de 8 atm e que a constante universal dos gases é de 0,08 unidades do sistema. Então, o que ele te deu aqui? Ele te deu a pressão, que é constante, ou seja, isso aqui é uma transformação isobárica. Pelo gráfico você já percebe que é uma transformação isobárica, né? Volume por temperatura, uma reta, é uma transformação isobárica. Você também tem a constante dos gases ideais. E ela quer saber, ao atingir a temperatura máxima, isso aqui também tem que ficar bem evidente, ela quer saber o número de mols da amostra, do gás. Então, gente, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem a temperatura máxima que está aqui, ó, que é de 600 Kelvin. Consequentemente, se você vai trabalhar a temperatura máxima, você vai ter que usar o volume máximo dele, que é de 1500. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Fórmula da constante dos gases. PV igual a nRT. Certo? Pressão temos, volume temos, R temos e a temperatura temos também. Aqui está 0,08, mas se você preferir, você pode chamar de 8 sobre 100. Não tem problema nenhum. Certo? Porque está na forma de fração, forma decimal. Nesse caso aqui é até melhor que seja na forma de fração e vocês vão ver por quê. Porque aqui a pressão vale 8. O volume máximo, 1500. Número de mols é o que eu quero saber. Deixa eu jogar mais para cá um pouquinho, para ter espaço. O R, 8 sobre 100 vezes 600. Aqui. Por que eu falei que é melhor? Olha só que olha o que vai acontecer aqui. 2 zeros aqui de cima, posso cortar com 2 zeros aqui de baixo. Ou poderia cortar esses 2 zeros daqui do 600 com os 1500. Tanto faz. Posso cortar esse 8 com esse 8 aqui. E me sobrou o que, na verdade? 1500, que é igual a 6N.
Então, na verdade, eu vou ter 1.500 por 6. Isso aqui vai dar a bagatela de 250 mols. Certo? Bem, assim, comentando rápido em relação à prova, eu acho que a prova é tranquila, em vista que a UERJ sempre coloca algumas pegadinhas nas questões, né? Mas eu acho que esse ano foi coisa de boa. Estuda bastante, né? Reestuda, né, as questões, que segundo o exame de qualificação vem aí, né? Pode ser que venham os mesmos conteúdos, elas pegam um pouquinho mais pesado por terem pego mais leve nesse primeiro exame. Tá? Então é isso. Dá aquela moral lá, curtindo, compartilhando, e é isso. Valeu, até a próxima. Fui.